sejam bem-vindos ao Agrofag desse domingo. Hoje é dia 14 de dezembro e nós estamos na reta final de 2025, mas o trabalho no campo é constante, né, professor Celso? Bom dia. Bom dia, Antoniela. O campo não para, né? Sempre trabalha. Um bom dia a todos. É isso aí, vamos aos assuntos da edição de hoje. 20% de todo o etanol produzido no Brasil tem origem no processamento do milho. São mais de 7 bilhões de litros por ano. A região Centro-Oeste é a maior produtora do país. Agora, Toledo está prestes a entrar nesse mercado. Empresários prometem investir mais de R$1 bilhão na construção de uma usina. Você sabe por que essa vaca da raça Nelore foi vendida em um leilão por R$54 milhões? O Agrofag explica. IDR Paraná desenvolve um sistema que faz a leitura automatizada dos esporos da ferrugem asiática. No estúdio, especialistas falam sobre os benefícios dessa tecnologia e sobre os cuidados que o produtor deve ter no combate à doença. A ISA traz informações sobre o cultivo de pepinos. Dia de Campo da Plantar reúne centenas de agricultores em busca de novas tecnologias para as lavouras. E olhem só esse macarrão colorido. Em Cascavel, um casal se inspira na culinária italiana e cria uma pequena fábrica de massas. E vai ter receita de macarrão ao molho pesto. Professor Celso, essa semana uma notícia ligada diretamente ao agronegócio regional causou bastante impacto no setor produtivo, a de que uma indústria de etanol de milho vai ser instalada em Toledo. Pois é, Antoniela, uma grande novidade para a nossa região. Pois é, e a notícia foi divulgada pela própria Prefeitura de Toledo, após uma reunião com os empresários que estão dispostos a investir mais de R$1 bilhão na instalação dessa indústria. O Agrofag conversou com Paulo Rangel, que é um dos sócios da Hidrograf, a empresa que está à frente desse projeto. No Brasil, o etanol extraído a partir do milho já representa 20% de toda a produção desse tipo de combustível. O Brasil é hoje o terceiro maior produtor de milho do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. A produção registrou um crescimento de 40% nos últimos 10 anos, saltando de 84 para quase 140 milhões de toneladas. Esse avanço está diretamente ligado à expansão da safrinha, que desde 2012 já é maior do que a do milho-verão. A mudança também alterou a destinação do cereal, principalmente no Centro-Oeste, com a instalação das usinas de etanol de milho, uma alternativa renovável aos combustíveis fósseis, assim como o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar. Em 2024, cerca de 20% do etanol fabricado no Brasil veio do milho, totalizando mais de 7 bilhões de litros. São 24 biorefinarias em operação no país. O estado do Mato Grosso lidera a moagem, com 12 milhões e 500 mil toneladas, à frente do Mato Grosso do Sul e de Goiás. A capacidade instalada de produção de etanol de milho no Brasil deve alcançar 24 bilhões e 700 milhões de litros em 2034. O processamento do grão, além do biocombustível, gera também subprodutos valorizados, como o óleo de milho e o DDGS, farelo com alto teor de proteína usado na ração animal. O Paulo Rangel é sócio da Hidrograf, a empresa responsável pela instalação da usina em Toledo. Nós conversamos com ele para saber os detalhes sobre o projeto. Paulo, para quem está em casa, já entendeu um pouco desse projeto, dessa obra que vocês pretendem, né, trazer para a cidade de Toledo, para o oeste do Paraná, e a importância da gente ter uma indústria de etanol aqui. Queria que você contextualizasse um pouco do trabalho que vocês já têm levantado, já têm feito aí há cerca de 2 anos e meio, é isso, né? Isso mesmo, Antonella. Nós estamos estudando já a implantação em Toledo há cerca de 2 anos e meio, né? A Hidrograf realizou alguns estudos já desde 2021, com relação à expansão de etanol de milho, de possíveis locais para implantação, e Toledo sempre esteve no nosso radar. De 2 anos e meio para cá, a gente veio conversando aí, principalmente com o Dilceu Esperafico, na área dele, sobre a área dele, né? Então, a gente já vem maturando esse projeto há algum tempo, lógico, olhando como está o desenvolvimento do mercado, tanto do etanol, aprovação de lei de combustível do futuro, consumo de DDGS, consumo de óleo de milho, enfim, toda a parte de logística.
Então, está consolidada agora a decisão de seguir com a implantação por aí, né? Então, tá nascendo, vamos dizer assim, uma indústria aí que já tem 2 anos sendo pensada, tá? Na última semana, vocês realizaram uma reunião junto com a equipe da prefeitura para entender um pouco do local, como vai ser construído esse projeto todo, e agora ele está em fase de licenciamento ambiental, né? Toda a regulamentação tem que ser feita. E conta um pouco para a gente qual é o potencial, o tamanho desse projeto todo, pensando no mercado, pensando também na originação de tudo isso. Fala para quem está em casa um pouquinho. Bacana. Antonella, o projeto é para um consumo de 500 mil toneladas ano, tá? Então, só para contextualizar um pouquinho, até para falar da escolha de Toledo, né? E Paraná também. Então, tanto Toledo é o maior produtor de milho do estado e o Paraná é o segundo maior produtor de milho do Brasil, né? O ano passado exportou pouco mais aí de 3,5 milhões de toneladas, foi para exportação no Paraná, né? Então, esse é o primeiro enfoque nosso. Então, o Paraná exporta milho hoje. Então, das 3,5 milhões de toneladas, vamos dizer assim, caberiam 6 plantas iguais à nossa, sem falar em mudança de modelo de negócio, né? Então, assim, o Paraná tem superávit de milho, a gente olha isso, vê o quanto a gente pode impactar e direcionar esse consumo. Então, assim, tem milho suficiente, né? Exportador, tem bons ciclos de biomassa, né? O Paraná já tem uma área plantada muito grande, tem perfil para isso. Então, também olhando para esse olhar. E Toledo em si, a gente tem um ótimo mercado no sentido tanto de logística, que a gente, para etanol, a gente pretende, tem toda a região sul do país aí para ser explorada ainda, que muitas cidades não tem nem bomba de etanol no posto. E também com relação ao consumo local que já existe do DDGE, né, do DDGS, pelas granjas, enfim, pelos formuladores de ração. Então, esse é um outro foco, né, nosso, de poder ter a disponibilizar, estar dentro de um mercado bacana para o DDGS, né, e poder disponibilizar um insumo para os consumidores locais aí, já focado principalmente para as granjas de suínos, né, e conseguir ter uma logística bem melhor, porque hoje 80%, sei lá, 90% do DDGS do Brasil vem do Mato Grosso, então você imagina que tem uma logística aí de 1.200, às vezes 1.500 quilômetros em relação a Toledo, que já é um grande consumidor, Toledo e região, né? Então também contribuir para suprir a demanda aí local, já fazendo isso dentro do próprio ecossistema aí da cidade e da região como um todo. Paulo, e os próximos passos daqui em diante, então, é realmente esse tempo de obra necessário, toda a regulamentação, o que vocês esperam? Sim, bacana. A gente deve estar iniciando o protocolo do licenciamento ambiental já no mês de fevereiro, março, enfim, no primeiro trimestre, né? Os estudos de engenharia conceitual já estão bem avançados, então acho que até lá a gente já tem condição de fazer o protocolo. Então, a expectativa de licenciamento ambiental é que ele transcorra dentro do normal, aí, dentro da realidade. O Paraná é bem avançado nesse sentido, né? Vencendo-se o licenciamento ambiental, né? Chegando na licença de instalação, literalmente, para falar tecnicamente, a gente estima aí de 20 a 22 meses de obra para a usina entrar em operação, né? A gente leva em consideração aí prazo de fornecedor de equipamento, principalmente, né? Então, a gente tem um período agora que a gente imagina aí vamos dizer, alguma coisa entre um ano e pouquinho de licenciamento e 20 meses de obra, 20 a 22 meses de obra. Essa é a expectativa para a usina. Muito bem. Paulo, a gente vai seguir acompanhando o trabalho de vocês. Obrigada por abrir aqui, pela atenção com a equipe do Agrofag, por expor um pouco do trabalho, e a gente vai seguir aí de olho nessa indústria que tem um potencial enorme, né, do etanol de milho no Brasil, e a gente te agradece, um bom trabalho. Obrigado, eu que agradeço, é um prazer falar com vocês.
Tá aí, né, professor? É uma nova possibilidade que se abre por aqui. Veja bem, a gente faz os produtos agrícolas e exporta produtos agrícolas, então a matéria-prima é exportada. O que nós vamos fazer agora? Vamos transformar aqui. Isso vai agregar valor. Vai fazer etanol, vai fazer óleo de milho, vai ter subprodutos da fermentação que vai servir como proteína para agregar valor na mistura de ração dos animais, né? E isso vai dar provavelmente uma estabilidade ou uma oportunidade do agricultor de ter um produto um preço mais estável, porque tem quem vai consumir aqui na região. Agregar valor é o que se deve fazer, e aqui é o que vai acontecer, quer dizer, essa indústria vai agregar valor porque vai transformar a matéria-prima local, né? Isso é muito bom. Muito bem, é isso aí, a gente vai seguir acompanhando tudo isso. E um leilão realizado em Foz do Iguaçu chamou a atenção pelo valor de venda de uma vaca da raça Nelore. Ela foi vendida por 54 milhões de reais. Olha a imagem aqui na tela, o nome dela é Dona. E professor Celso, que animal imponente, né? É muito bonito, mas a beleza também, o valor dela não está só na beleza, né? Está no valor genético, né? Então vamos dizer assim, tem uma beleza muito boa, mas um valor genético ótimo. Com certeza, é isso aí. E é claro, nós da Agrofag fomos em busca de informações para entender por que esse animal é tão valioso. A gente vai conversar agora com o Heitor Machado, ele que é médico veterinário e faz parte da SAP Assessoria e Genética. Bom dia, Heitor, tudo certo? Bom dia, Amanda, tudo certo por aí? Tudo certinho. Então, a Dona, ela virou assunto nacional nos últimos dias, né? E a gente quer saber o porquê que ela vale 54 milhões de reais. Bom, a Dona é hoje uma das vacas mais importantes da raça Nelore no Brasil, uma doadora que já conquistou diversos títulos, tanto em pista como por sua progenie. E ela funciona hoje, o pessoal entender, ela como se fosse uma empresa valiosa dentro da raça Nelore. Ela produz muita qualidade em termos de filhos e filhas, e também produz num volume muito grande. A Dona trabalha assim, junto com seus 3 clones, né? Então, assim, ela tem 4 vezes a capacidade de produção de uma vaca normal. Então, possibilita que, além da produção, da genética forte que ela tem, filha de uma recordista que também é a Parla JJ, grande campeã nacional, ela produz também num volume muito grande. Então, esse combo genético, esse material genético, faz com que ela valha esses 54 milhões. O que, para muita gente, pode parecer, às vezes, um valor exagerado, é negócio, né? Então, se você pegar o faturamento da Dona pós a venda, ela vendeu já 3 aspirações dela e dos clones, que é a aspiração folicular de ovócitos durante um mês, né? Por mais ou menos 11 milhões de reais o pacote de 3 aspirações, né? Foram 3 compradores diferentes, mas um total já de 11 milhões de reais. Então, ela faturou já, poucos dias após a venda, ela já vendeu mais de 11 milhões de reais em genética. Então, mostra que ela é uma empresa lucrativa, rentável e com certeza muito importante aí para a pecuária. E quais são as características específicas da Dona que justificam esse investimento? Bom, a Dona é um expoente da raça, uma vaca de muita beleza, muita raça, mas com muita característica funcional, né? Ela é muito comprida, é o que vamos ter, onde nós vamos ter a qualidade de carne, né? De comprimento de dorso filé, de dorso longo, condital contra filé, comprimento de musculatura, volume de musculatura, estrutura. Ela é um exemplar praticamente perfeito da raça, e isso justifica porque ao longo das gerações esse animal vai chegar no campo e vai produzir mais carne, menos tempo, com mais qualidade, né? Então, a gente pode falar que a Dona, essa genética que ela produz através dos seus filhos, dos netos, vão, daqui a pouco tempo, estar refletindo no boi de corte e vai chegando na mesa do consumidor. Então, é toda uma cadeia que envolve o melhoramento genético, que esse trabalho de melhoramento genético, que vai refletir lá na melhoria da qualidade de carne do Brasil. Então, isso que faz esses animais ser tão valorizados em todas as escalas para que isso chegue um dia no boi de corte. Segundo, né, a SAP Assessoria, ela produz cerca de 100 embriões por mês, né, que pode até gerar 40 bezerros mensalmente. Esse número é realmente fora da curva? É realmente fora da curva, né? Como eu disse, como são ela e mais 3 clones, elas têm capacidade aí de mais ou menos 300 óvulos por mês, né? Isso pode gerar 100 embriões, que vai gerar mais ou menos 40 produtos por mês. Isso, vamos dizer, 3, 4 vezes o que uma vaca normal pode produzir
por conta dos clones, dos outros animais que são os clones dela. Então, além disso, também é um seguro, né, de vida, né? Como são 4 donas produzindo, se acontece um acidente, uma morre, uma para de produzir, ainda restam 3 e tem a possibilidade de fazer mais clones, né? O que deixa o negócio mais seguro e que pode perdurar por mais tempo, né? Porque hoje a dona tem 10 anos, os clones têm na faixa de 7 anos cada um. O que pode fazer, que vai se fazer, é mais clones que vão prolongar essa vida útil dessa genética por muito mais tempo, dando a possibilidade de trabalhar com novos touros. Isso é muito importante em termos comerciais e financeiros. E para você, Heitor, qual que é o impacto simbólico, né, dessa venda para a pecuária brasileira? Bom, essas vendas recordes colocam o Brasil mais ainda em evidência, né? Se você pegar, são notícias que repercutem no mundo inteiro e mostra o porquê que nós somos líder em produção de proteína animal. Não tem nenhum país no mundo que produza nas condições do Brasil, com sustentabilidade, um rebanho basicamente criado a pasto, e na qualidade que nós produzimos, né? Então, nós estamos apenas começando isso, mas vamos dizer, esse trabalho do pecuarista brasileiro, ele é louvável a nível mundial. Então, eu acredito que esses recordes só coroam esse trabalho que é feito com muita qualidade por vários pecuaristas de qualquer segmento dentro da pecuária brasileira. Bacana, então a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigada pela sua participação, Heitor. Que venha outros recordes aí para a gente poder gravar mais conteúdos com a SAP Assessoria e Genética. Obrigado, eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Olha só, os valores que o agro movimenta são realmente impressionantes, né? E agora é hora da Isa na Fazenda e o assunto de hoje é o cultivo de pepinos. O pepino pode parecer apenas mais um ingrediente do dia a dia, mas por trás desse fruto está uma cultura de fácil manejo, altamente produtiva e com grande potencial, tanto para consumo fresco quanto para processamento. Quem trabalha no campo sabe, é uma hortaliça que responde bem ao manejo correto e pode gerar retorno rápido, desde pequenas hortas até produções comerciais maiores. Com mais de 90% de água em sua composição, o pepino é refrescante, leve e indicado para consumo diário em períodos quentes. Possui fibras que auxiliam na digestão, baixo teor calórico e vitaminas importantes para o organismo, tornando-se um alimento valorizado em dietas equilibradas. Essa combinação tem elevado seu valor no mercado de alimentos frescos e também incentivado o cultivo em propriedades rurais, hortas familiares e estufas. O pepino desenvolve-se melhor em clima quente, com pleno sol e solo fértil, rico em matéria orgânica e bem drenado. Um dos pontos positivos é o ciclo curto de aproximadamente 50 a 70 dias entre o plantio e a primeira colheita, dependendo da variedade e do manejo, o que permite colheita em poucas semanas e torna essa cultura muito interessante para áreas de rotações rápidas. Considerando o clima da região oeste do Paraná, o ideal é cultivar o pepino entre setembro e dezembro, para que as plantas se desenvolvam com calor e sol, favorecendo a germinação, floração e frutificação. Hoje, os agricultores trabalham principalmente com 2 modelos de plantio e condução. O sistema tutorado ou vertical, que é conduzido em estacas, arames ou fitilhos, semelhante aos tomateiros aqui da Fazenda Escola. Assim, a planta cresce para cima, facilitando o manejo e melhorando sanidade. Entre os benefícios do tutoramento estão colheita mais prática e confortável, frutos mais limpos e padronizados, menor contato com a umidade do solo, reduzindo doenças. Esse sistema é indicado para a produção comercial, especialmente para pepinos japoneses e híbridos de maior valor agregado. E o sistema de cultivo rasteiro ou direto no solo, que é o plantio encontrado em muitas hortas, inclusive aqui na Fazenda Escola. Aqui, o pepino se espalha pelo chão, formando um tapete vegetativo. É um sistema simples, de baixo custo de implantação, ideal para grandes áreas, porém exige atenção especial à umidade e doenças. O produtor pode trabalhar com diferentes tipos de pepinos, como o japonês alongado, de sementes pequenas, ideal para consumo fresco,
caipira, firme, muito aceito em saladas tradicionais, para conserva, pequeno e crocante, excelente para picles e agroindústria familiar. Mini pepino, que tem uma demanda crescente em mercados especializados e restaurantes. A diversidade de cultivares permite ao agricultor ampliar a oferta, agregar valor e atender nichos específicos com margem mais alta. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Obrigada, Isa. Fim de ano chegando, hora de dar um tempo, parar um pouco para descansar, planejar o futuro. Que nada, né? O agro não para e o produtor rural está sempre de olho nas novidades. Participar de um dia de campo é sempre uma boa oportunidade para conhecer novas tecnologias que podem ajudar no manejo da produção. Os produtores da região chegaram cedo para o dia de campo da Plantar. O evento foi realizado nesta fazenda, às margens da BR-467 em Cascavel. Os agricultores foram agrupados e guiados até as parcelas das 32 empresas parceiras do evento. Nos estandes, conheceram os principais lançamentos para as culturas de soja e milho e também tiraram dúvidas sobre os produtos. O Fernando apresentou uma fórmula que reduz o estresse causado por herbicidas nas plantas, o que contribui com o maior potencial produtivo das lavouras. O Smart Trio é uma tecnologia desenvolvida para ser feito junto com os herbicidas. A função dele é proteção. A fase é sempre fazer junto na limpa da soja e do milho quando for fazer os herbicidas, né? Então, quando você for entrar para fazer a limpa da lavoura, trabalhe a tecnologia Smart Trio da Brand junto para fazer a proteção da planta-alvo, que seria soja e milho, sem tirar o efeito do glifosato, né? Essa é a forma que a gente trabalha aí junto com os herbicidas, consorciado com herbicidas. O agrônomo comparou o desenvolvimento das raízes das plantas semeadas em duas parcelas diferentes. Como vocês podem ver, sistema radicular com glifosato, quando você tem aplicação, o glifosato é exudado pela raiz da soja, então ele entra pela folha, mas precisa sair pela raiz. E nessa saída, ele acaba dando um dano aí e a planta diminui o porte de raiz. Quando você tem a aplicação do mesmo herbicida com um protetor, o Smart Trio, no caso, você pode ver sistema de raiz, pelo radicular, mais nodulação também na planta e um sistema mais desenvolvido. O Claudicir é o dono de uma fazenda em Cascavel com 87 hectares. Ele também está à procura de aperfeiçoar o desenvolvimento das plantas no campo. Vim para a tecnologia da soja, novas variedades, novos produtos para ser aplicado e para milho e safrinha também. Porque depois da soja vem milho e safrinha, né? E sempre a gente busca as novas tecnologias, os novos produtos para milho e safrinha, porque com tantas doenças que estão aparecendo aí, que a gente precisa sempre estar acompanhando. Já o Paulo toca as atividades na propriedade de 17 hectares junto com a esposa e um casal de filhos. Para o agricultor, o dia de campo é sempre uma ótima oportunidade para ficar por dentro do que há de mais moderno no agro. Agrega porque todo ano tem um trabalho diferente, né? E alguns produtos que a gente vê a diferença no trabalho, a rentabilidade, a produção maior, né? Então é isso que a gente vem buscar. O produtor quer uma produção maior, né? Quer produzir. Quanto mais, melhor. E no balcão de negócios, calculadoras em mãos e um incentivo. Preços e condições especiais para os produtores fecharem negócio na hora. Entre abril e dezembro desse ano, o Paraná registrou um aumento considerável no número de propriedades com o cadastro ambiental rural em situação regular. O que agilizou esse processo foi um programa adotado pelo Estado em parceria com o sistema FAEP, que unificou os dados cadastrais. O repórter Samuel Rocha tem mais informações. Agora o Agrofag conversa com a Carla Beck, direto de Curitiba, do sistema FAEP. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui, sempre esclarecendo sobre as questões ambientais que impactam de forma muito direta o produtor rural. Carla, então, na última sexta-feira, o governo do estado, em conjunto com o sistema FAEP, lançou o programa Certicar, que traz novidades para os produtores aqui do estado
relacionadas ao CAR. Eu gostaria que você iniciasse contextualizando para a gente o que seria essa novidade. O Certicar, ele é um programa que ele tem o objetivo de agilizar a análise do CAR, com segurança jurídica e técnica, com o CAR dinamizado, ou seja, uma análise automática do CAR. Esse programa ele foi desenvolvido ao longo de 2025, o governo, junto com o sistema FAEP, também com outros órgãos de produção, porque quando nós iniciamos o ano, nós tínhamos 540 mil cadastros em situação ativa, porém somente 0,6% dos cadastros estavam analisados em conformidade com a lei. E isso estava muito lento, né? Se nós continuássemos nessa dinâmica, demoraria muito para analisar todos os cadastros ambientais rurais do estado do Paraná. Por isso que se optou por algo que fosse mais ágil e conforme o CAR dinamizado. E como que funciona esse novo programa? Como que o produtor pode aderir a ele? E também quais que seriam as etapas iniciais? Hoje, o produtor, para que ele possa saber se o seu cadastro foi analisado ou não, ele precisa acessar a central do proprietário ou possuidor e verificar qual é a situação do seu cadastro. Nesse momento, então, ele pode já saber se o seu cadastro foi analisado e está em conformidade com a lei, se o seu cadastro foi analisado e ele precisa fazer adesão ao programa de regularização ambiental, e ainda tem alguns cadastros que precisa o produtor dar o aceite que ele concorda com as mudanças que foram feitas no seu cadastro para que ele fique em conformidade com a lei. Carla, para a gente encerrar então a entrevista, eu gostaria que você trouxesse algumas recomendações para os produtores que estão nos acompanhando para esses próximos passos e que desejam aderir aí à regularização do CAR. A primeira questão é que o produtor ele deve estar sempre consultando o seu cadastro ambiental rural. Ele deve entrar na central do proprietário possuidor, hoje entra na central através do Gov, ele deve acessar e ver qual é a sua situação do cadastro, principalmente porque quando ele for acessar um crédito, o seu cadastro tem que estar ok. Então, a principal recomendação é que ele acesse o seu cadastro para verificar e procure o sindicato rural se ele tiver qualquer dúvida. E você que quer participar com a gente do programa, esclarecendo dúvidas, enviando fotos e vídeos, compartilhando informações e novidades aí da sua região ou sugerindo assuntos para tratarmos aqui, entre em contato com a nossa equipe no WhatsApp. O número é o 4533213970. Nós estamos em todas as redes sociais, no Instagram, TikTok, lá no YouTube e também no Facebook. Participe com a gente. Professor Celso, agora olha só aqui na tela esse prato de macarrão, que coisa mais linda. Muito bonito. Eu sou descendente de italiano, eu adoro macarrão. Eu também adoro, é bom demais, né? Bom demais, é. E, professor Celso, a gente foi conhecer a história de quem produz essa massa tão bonita e colorida. É um casal aqui de Cascavel que se inspirou na culinária italiana que a gente gosta e montou uma pequena fábrica. Vamos ver? Vamos lá. As massas ganham cores e formas neste estabelecimento em Cascavel. A Adriana é a proprietária e abre as portas para compartilhar a história dela com a gastronomia e o empreendedorismo. Foi no momento despretensioso de criatividade em 2020 que surgiu a ideia do novo negócio. Você já trabalhava na área da culinária antes ou foi a primeira experiência? Não, primeira experiência. Eu sempre gostei muito de cozinhar, mas só como hobby mesmo. Eu sou arquiteta por formação e não só formação, mas eu continuo atuando como arquiteta até hoje. Então, eu acho que o que acabou unindo essa vontade é pela criatividade. Eu sempre gostei muito de inventar coisas, de inventar moda. Ela considerou principalmente o valor nutritivo dos ingredientes naturais selecionados para colorir as massas. Então, nós temos todas as cores do arco-íris e um pouquinho mais. A gente tem faz azul com a espirulina azul, que é uma cianobactéria, que é uma espécie de alga, e também com a flor da Clitória ternátea, que é uma flor de uma trepadeira, é uma flor comestível. E aí, além das outras cores, amarelo, que a gente usa com cúrcuma, laranja do urucum, o vermelho que a gente usa beterraba, são infinitas as possibilidades, né? Às vezes a gente trabalha aqui com aproximadamente umas 12
cores diferentes. A empresa vende 30 produtos diferentes. Eles chamam a atenção pelo formato lúdico, como é o caso destes de estrelas e corações. Agora, Adriana, a gente vai para a parte da produção. É aqui que a magia acontece. Exatamente, vamos lá. Então aqui é o nosso espaço de produção. A gente faz as massas secas nessa área. As atividades nesta cozinha começaram em agosto. Geralmente a família prepara as massas utilizando somente uma tonalidade por dia. Isso porque a limpeza da máquina demora e precisa ser feita sempre antes do início de uma nova produção. Hoje, por exemplo, os macarrões serão todos azuis. Adriana, então, essa aqui é a ervilha borboleta, né? Ela que dá origem a uma das massas? Isso, a nossa cor azul, que é uma das estrelas aqui do pastifício Aquarela, ele é feito com a Clitória ternata, que o nome popular é ervilha borboleta, feijão borboleta, flor da fada azul, são vários os nomes. Ela é rica em antocianinas, então ela tem poder antioxidante, anti-inflamatório, ela tem várias propriedades medicinais. O que eu quero ver agora é como que ocorre essa mistura, então, da água. Vamos lá. Então, nada mais é do que uma infusão que a gente faz. A água aí tá quente, né? Então, com a água bem quente. Júlio é o marido e sócio da Adriana. É ele quem despeja a água na farinha para fazer a mistura. Depois, a massa é compactada e modulada pela tráfila, como é chamada essa ferramenta bronzeada por onde o macarrão sai. Que essa massa ela tem uma textura mais áspera do que algumas das massas que você encontra no mercado que são mais lisas. Isso é justamente por causa da tráfila ser de bronze. Se você vê uma massa mais lisa, ela provavelmente foi extrusada no teflon, que ganha bastante velocidade para a indústria, então você consegue produzir bem mais rápido, mas você perde essa característica. O fato da massa ser mais áspera, mais rovida, faz com que ela consiga absorver melhor o molho. – 40 quilos de massa são produzidos aqui por dia. Adriana conta com pontos de revenda em 20 cidades do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Os itens também são enviados para todo o Brasil através do site da empresa. É olhando para tantas cores e formas atraentes que o apetite dá os primeiros sinais. Por isso, a Adriana e o Júlio preparam um prato saboroso de encher os olhos, recomendado para ser feito em datas comemorativas. E Adriana, hoje você vai preparar pra gente uma receita natalina, né? Qual que é o prato? Exatamente, hoje nós vamos fazer trótoli ao molho pesto. O trótoli é essa massa aqui, que trótoli em italiano significa peão. Então, por isso que ela tem esse formato aqui de espiral, né? A gente vai fazer ele com essas cores, que são cores mais natalinas. Para o nosso pesto, nós vamos usar o azeite de oliva, 40 gramas, o queijo parmesão, 40 gramas de algum tipo de castanha, um punhado de manjericão fresco, já lavado, um dente de alho e o sal a gosto. E qual que é o primeiro passo da receita? Então, o primeiro passo, a gente vai colocar a massa para cozinhar, porque como essa é uma massa de trigo duro, então ela, para ficar com aquele sabor ao dente, né, aquele aspecto ao dente, a gente precisa ir de uns 10 minutos cozinhando. E enquanto isso a gente vai fazer o nosso molho pesto, à moda antiga, no pilão. Júlio, então conta pra gente qual que é o primeiro ingrediente que vai aqui no pilão. Bom, para fazer o molho pesto é importante a gente manter a ordem correta dos ingredientes, porque se você não seguir a ordem correta, pode acontecer de uma gordura acabar prejudicando a mistura das outras. Então a gente começa sempre com o dente de alho, pode colocar o dente inteiro ou pode colocar ele picado, dá uma amassada para soltar bem o sabor. Agora a gente vai tirar a massa, escorrer ela para poder empratar. Então a gente vai pegar o molho pesto, tá?
E aí a gente vai misturar com o macarrão. Agora então chegou o melhor momento de provar? Exatamente. Por favor, faça as honras. Vamos lá. Muito bom. Vou te acompanhar. Adriana, então eu agradeço a sua participação, disponibilidade em mostrar pra gente, ensinar essa receita tão gostosa, saborosa. Aproveito para você deixar o seu espaço, né, divulgar as redes sociais, site da empresa. Pode deixar o seu recado para o pessoal que está assistindo a gente. Eu que agradeço, Samuel, foi um prazer receber vocês aqui. E o nosso Instagram tá aqui, ó, Aquarela Massas, tá? Ou Pastifício Aquarela. E são massas que as crianças amam, mas os adultos também. Então é uma massa legal para toda a família, ainda mais agora nas festas de final de ano. É uma opção também para presente, né? As embalagens são bonitas. Exatamente, são embalagens bonitas, diferenciadas, é um excelente presente de Natal. Veja agora os preços do mercado agrícola em nossa região. A saca da soja em Cascavel encerrou a semana em R$ 118. A saca do milho, R$ 55 e a saca do trigo, R$ 64. Depois do intervalo, IDR Paraná identifica os primeiros focos de ferrugem asiática nas lavouras de soja da região. No estúdio, especialistas dizem que produtores devem ficar atentos e explicam como é feita a leitura automática dos esporos. É já já. Vestibular agendado Centro FAG. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Aqui você realiza. Durante o City Farm FAG, nós visitamos o estande do IDR Paraná para mostrar uma tecnologia desenvolvida para facilitar a identificação dos esporos da ferrugem asiática. Com o uso da inteligência artificial, o trabalho dos técnicos ganhou agilidade. A nossa equipe está agora aqui no estande do IDR Paraná, que é um grande parceiro do nosso programa e também do evento em todas as edições. A equipe do IDR Paraná está por aqui e dessa vez a gente vai falar sobre um destaque que eles estão trazendo, que é o Giro Técnico da Soja, um evento anual que acontece em diferentes regiões do Paraná, e a gente vai tratar aqui sobre o manejo de doenças. O Anderson Helling vai explicar um pouquinho para a gente sobre uma novidade na área aí do coletor de esporos da ferrugem asiática. E, claro, explicar um pouquinho sobre o que vocês têm feito nesse trabalho. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Então, no manejo integrado de doenças, no estado do Paraná nós temos o Alerta Ferrugem, que é um sistema que ajuda o produtor a saber quando estão chegando os primeiros esporos da ferrugem asiática da soja. Então, na soja, hoje a nossa principal doença é a ferrugem, né? Ela tem um alto potencial de dano, é uma doença altamente agressiva, muito rápido. Então, esse sistema ele ajuda o produtor a identificar o momento em que a ferrugem está chegando na lavoura, né? Então, como é uma doença biotrófica, ela precisa de plantas vivas para sobreviver, diferente de outras doenças, como uma antracnose, uma mancha-alvo, uma septória, que consegue sobreviver em palhada, em restos culturais, até mesmo no solo. Então, esses primeiros esporos eles vão chegar pelo vento. Então, a importância do coletor de esporos. Esse é um equipamento que fica instalado na lavoura. Semanalmente, então, é trocado a lâmina, que fica aqui no interior dele, e levado para o laboratório, para um leitorista, um profissional treinado, que vai fazer a leitura e identificação se há ou não a presença de esporos da ferrugem. Os esporos são como se fosse a sementinha do fungo, vamos assim chamar, né? Ele vai germinar e vai causar doença. Então, consegue saber quando esses esporos estão chegando e aí sim orientar o produtor a um melhor manejo, qual que seria o melhor momento, então, para ele posicionar as aplicações de fungicida dele.
Anderson, e a gente muitas vezes já mostrou aqui no Agrofag a leitura, né, desse coletor, então falar um pouquinho sobre como acontece, né, essa percepção do produtor, só que a gente está vendo um modelo um pouco diferente aqui, né? Essa aqui é uma novidade, inclusive. Isso, esse é um modelo que está sendo testado a campo no primeiro ano, né? Então ele é desenvolvido uma parceria do IDR junto com a UTF-PR de Cornélio Procópio. Então um sistema de coletor, ele é todo feito em impressão 3D ainda. Ele é menor que o modelo antigo, ele foi testado em túnel de vento, então ele tem a mesma funcionalidade, porém ele é um pouco menor, então mais fácil de transportar, de manusear, e a funcionalidade dele é a mesma do modelo antigo. Anderson, nós estamos na área da inteligência artificial em vários segmentos, né? E essa tecnologia, ela vem para auxiliar o produtor rural, vocês pesquisadores, extensionistas, e a gente tem hoje a possibilidade de fazer a leitura dessas lâminas com esse uso da inteligência artificial, como que é? Então esse também é um primeiro ano que está sendo testado, né? O uso da inteligência artificial no reconhecimento desses esporos. Então hoje, uma das principais entraves para a gente poder ampliar essa rede de coletores de esporos é justamente a leitura, que demanda um profissional treinado, habilitado e que demanda tempo dele. Então, está sendo desenvolvido um sistema de inteligência artificial, então também uma parceria do IDR Paraná junto com a UTF-PR de Cornélio Procópio, um sistema de Arduino ali adaptado ao microscópio, então ele faz toda a leitura da lâmina e com inteligência artificial ele vai reconhecer os esporos da ferrugem asiática da soja. Vamos acompanhar isso na prática? Anderson, então como que acontece na prática essa leitura automatizada? A lâmina que vem lá do campo, do coletor de esporos, então essa lâmina é trocada toda semana, levado então para o sistema de microscópio. Então esse sistema de microscópio tem um sistema que vai percorrer a lâmina, toda a extensão dela. Então com o sistema de câmera ele vai transmitir para o computador e vai fazer a captura de imagens. E com essas imagens, então com o banco de imagens que ele tem, através de um sistema de inteligência artificial, ele vai fazer o reconhecimento dos esporos da ferrugem, se são ferrugem asiática da soja ou não. E de que maneira ele pode facilitar a vida de vocês, né, pesquisadores e extensionistas? Então, como eu comentei, hoje um dos entraves é justamente a questão de tempo. Então ele vem para melhorar a eficiência do tempo, então o que antes a gente levava 40, 50 minutos para fazer a leitura de uma lâmina, então vai reduzir esse tempo. Reduzindo, então, possibilita a gente aumentar o número de coletores, então ter uma maior eficiência, uma maior cobertura dessa rede, então conseguir identificar melhor no estado por onde estão chegando os esporos e que momento que eles estão chegando. Anderson, então essa tecnologia vem para facilitar esse processo, né? E os produtores rurais, quem sabe também um dia vão poder ter esse acesso na própria propriedade mesmo? Isso, então é um dos objetivos, né, quando se iniciou o programa. Hoje ele está em fase de teste, tanto o IDR Paraná quanto também o Senar estão se utilizando dessa tecnologia, mas ainda em fase inicial. O objetivo, qual que seria? Ter a comercialização do coletor e um sistema parecido com o microscópio, mas não seria toda a estrutura do microscópio, né, seria um sistema só de lentes e câmera, que o produtor então poderia comprar esse kit, receber lá na propriedade, instala o coletor no campo. Toda semana ou a cada 3, 4 dias ele pode estar fazendo a troca dessa lâmina, coloca então nesse sistema de leitura e sobe essas imagens numa nuvem. E através dessa imagem que ele vai subir, então o próprio sistema de inteligência artificial vai dizer para ele se é ou não o esporo de ferrugem asiática da soja que ele está tendo. Muito bem, já vai agilizar esse processo e facilitar muito. Isso, então a gente espera que no futuro o produtor tenha acesso a essa tecnologia e que ele não fique dependente da rede. Então que tem às vezes 1, 2 pontos por município, mas que ele pode ter o ponto na propriedade dele. Muito bem. Anderson, obrigada por explicar aqui o sistema para a gente e bom trabalho para vocês. Obrigado. E a gente continua falando sobre esse assunto, né, o manejo da ferrugem asiática da soja aqui no nosso estúdio, recebendo 2 especialistas nessa área. Jorge Geller, fitopatologista e professor de agronomia aqui do Centro FAG. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Antoniela. Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui contribuindo com o programa e com os ouvintes, né? Os que assistem o programa, né? Que eu tenho certeza que vão ter informações boas sobre a nossa conversa de hoje. Com certeza, a gente está feliz que o senhor está aqui, mais uma vez. Daiane Cantelli, engenheira agrônoma do IDR Paraná de Catanduvas, também está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Daiane. Muito obrigada, Antoniela. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Bom dia a todos.
Para a gente começar falando sobre esse assunto, né, acompanhamos ali um pouquinho do trabalho que vocês têm feito no IDR Paraná no manejo da ferrugem asiática, e essa continua sendo uma doença importantíssima para a cultura da soja. Professor Geller, há anos o senhor estuda, né, essa doença e o impacto ainda é muito relevante, né? Sem dúvida. O fungo causador dessa doença é bastante agressivo para a cultura, né? E quando chegou no nosso país, 2001, né, ele causou um impacto enorme, né? A ponto de a utilização de fungicidas hoje ser enorme dentro da cultura, né? E realmente é um patógeno, né, um fungo que provoca danos, né? Se o produtor deixar, não dar atenção, os danos serão grandes, né? Por quê? Porque é um fungo que provoca desfolhamento, né, e a planta perde a folha, perde a capacidade produtiva e vai produzir menos. Portanto, ainda é considerada a doença mais importante da cultura. As equipes, né, espalhadas por todo o estado do Instituto de Desenvolvimento Rural têm feito esse trabalho de monitorar, de trazer o coletor de esporos como uma ferramenta aí de proteção. E como é que tem sido esse trabalho aqui também na nossa região oeste, Daiane? Então, como você trouxe, Antoniela, é um trabalho realizado em todo o estado, né? Então, são mais de 190 coletores em todo o estado. Aqui na região de Cascavel, nós temos 19 coletores. Então, como o Geller trouxe, é uma doença extremamente importante, mas também é importante esse trabalho para nós conseguirmos trazer para o produtor quando realmente é necessário ele fazer essa aplicação. Ele tem que ter esse cuidado. Nós temos os nossos produtores que são os assistidos, que são produtores que são parceiros, né, que disponibilizam a sua área para nós estarmos fazendo esse levantamento, e tem os produtores que estão no entorno, que também utilizam essa informação para estar auxiliando eles na tomada de decisão para estar fazendo essa aplicação. É um diagnóstico, realmente. Isso, a gente fala que é uma ferramenta que auxilia na tomada de decisão. Ele é um a mais, vamos dizer, não é unicamente o coletor, mas ele é uma ferramenta que auxilia o produtor na tomada de decisão de aplicar ou não. Uhum. Professor Geller, vou direto no assunto. O que a turma pergunta para mim na sala de aula, né? Eu sei que é uma ferramenta auxiliar, né? Mas a pergunta que eu vi na sala de aula está marcada aqui, ó. A presença de espora é suficiente para justificar a primeira aplicação preventiva? É uma ferramenta, o coletor é uma ferramenta auxiliar, né? É indicativo de presença ou não de esporos do fungo, né? Agora, a presença, encontrar esporos do fungo, não necessariamente quer dizer que teremos doença, né? A doença, no sentido, né, teórico, né, é uma junção da presença do fungo, das condições ambientais que reinam naquele momento, né, e da resistência ou não da cultivar. Portanto, a presença não é um indicativo de doença. Quer dizer, não garante que vai ter infecção. Não garante que vai haver infecção na planta e possivelmente sintomas mais adiante, né? Então, mas é uma ferramenta importante para você saber por onde está começando a ferrugem e ficar de olho na lavoura. Não é, como a Daiane colocou, não é uma ferramenta única, né? Há necessidade do profissional estar no campo, mas auxilia bastante, porque ao constatar esporos na lâmina do coletor, é um indicativo que o fungo está chegando. Esse fungo é disseminado por ventos e vem de grandes distâncias, então ele está presente. É um fungo tão pequeno, não é possível ver o início, né? A gente só vai ver que há doença 20 dias, pelo menos, de 15 a 20 dias depois da chegada dos esporos. Esse é o tempo em que há infecção, colonização e aparecimento dos sintomas. Então, se você constata sintomas, o fungo deve ter chegado 15 a 20 dias antes. Quer dizer, tendo o esporo, fica de olho na lavoura, tem Exato. Que olhar na lavoura. Constatou o esporo, num dos coletores da região principalmente, né? Então o produtor, junto com o seu profissional, junto com o agrônomo que está acompanhando, fica mais atento, porque inevitavelmente, caso as condições forem favoráveis ao fungo, né, desenvolver a infecção, provavelmente em 15 dias vai ter sintomas e sinais da doença. Eu quero complementar essa pergunta para o senhor. Você está falando de os esporos é importante você ver o início dos esporos e ficar atento ao que está acontecendo. Então é um conjunto de ações, não é só o coletor de esporo que vai resolver o que você vai aplicar ou não.
Os profissionais de campo hoje, eles estão usando essa ferramenta como uma base ou ainda precisa ser mais divulgada? Olha, como a Daiane falou, né, nas unidades referenciais que se tem, que o IDR tem, ela serve de espelho para a vizinhança, né? E também há uma boa divulgação, né? Mas no meu histórico que eu tenho, também fui funcionário, também trabalhei nessa instituição por longa data, né? A experiência que a gente tem é que a maioria dos produtores não tem seguido muito essas informações tão importantes, né? O pessoal é um pouco imediatista, né? Nossos produtores são um pouco imediatistas, e eles não gostam de seguir muito essa orientação. Por quê? Ao chegar o esporo, né, até tem que adiantar que não é só ferrugem, né, não é só essa doença que tem. Existem manchas foliares, né, existe o ídio, existe septória, existe mancha-alvo, antracnose, né, outras doenças que podem surgir e que não são observadas no coletor, né? Então existe um conjunto de doenças a serem observadas. Por isso, é uma ferramenta para o profissional, mas ele não pode deixar de andar na lavoura, principalmente junto com o produtor, né? Tem que andar, fazer o manejo, a observação das doenças. Isso me leva a uma pergunta para a Daiane, que é muito importante. O impacto econômico com o controle pelo esporo que chegou e o pessoal que não controla, você pode ter algum dado que seja importante para nós aqui, Daiane? Nós temos, a nível de estado, né, a gente tem em torno de 36% menos aplicação nas áreas assistidas. Então, isso dá em torno de uma aplicação a menos. Então, é um dado, economicamente, né, se a gente parar para pensar, em torno de 2,5 a 2,7 sacas de soja por hectare. Então, se a gente parar para pensar, tem esse dado. Mas a gente pensa na parte econômica, mas também pensa na questão ambiental, né, que também tem esse impacto. Então, tem toda essa questão. E complementando essa parte dos outros profissionais que o Geller trouxe, a gente observa muito de região para região. Eu acho que nos municípios, a gente vê que nos municípios onde tem o coletor instalado, acaba impactando o município. Então, os profissionais mesmo, eu atendo catanduvas, mas faço leitura de coletores de Campo Bonito, de Três Barras, acompanho o pessoal de Boa Vista também. Então, a gente vê que até mesmo os profissionais nos procuram para ver, tem esporos, não tem esporos, além dos produtores que também nos procuram para saber como que está. Então, eu acredito que no município onde tem, acaba se tornando uma referência, porque eles estão vendo que tem áreas que estão aplicando menos e estão tendo resultado, porque esse trabalho ele não é para ter uma produtividade maior, é só para mostrar que mesmo não tendo essa aplicação inicial, que muitas vezes o produtor aplica ali com 30 dias após a semeadura, mesmo não tendo essa aplicação, o produtor está produzindo a mesma quantidade, vamos dizer assim, do que os produtores que estão aplicando. Nós estávamos conversando aqui no bastidores e você trouxe dados importantes, né? 2,2 de aplicações para os assistidos e 3,3 para os não assistidos, né? Isso. É uma diferença muito boa, né? Isso, é porque assim, a gente tem os produtores que nós acompanhamos a nível de estado e e além disso nós fazemos uma entrevista com produtores que não utilizam essas informações para tomada de decisão. Então, a gente sempre faz todo ano é feita essa entrevista com produtores que a gente fala não assistidos. Muitas vezes são produtores que nos procuram, pedem informação de produtos para posicionar, quais são os produtos, que isso também é algo muito importante. Porque muitas vezes o produtor faz essa primeira aplicação, mas não utiliza um produto eficiente, né? Então, quando a gente vê o esporo ali, identifica o esporo no coletor, a gente já recomenda um produto que tem uma boa eficiência, que tem um controle. Então, geralmente esses produtos até têm um valor maior, né? Então, o produtor nos procura, a gente já coloca, posiciona produtos, fala de ingredientes ativos, né? Tal ingrediente ativo está melhor. Isso a gente observa através da pesquisa, principalmente da Embrapa Soja. E falando de leitura dos coletores, né? Hoje, então, como a gente exemplificou com o Anderson aqui, a leitura automatizada com o uso da inteligência artificial, esse processo busca facilitar esse trabalho, essa técnica que vocês têm de observação desses esporos, mas ela não substitui por completo. Realmente precisa ser mais estruturada, ter um banco de dados. Como é que tem sido já feito esse trabalho com a leitura automatizada?
Então, como o Anderson trouxe ali, nós estamos alimentando, né? São várias lâminas, então ele já, a parte da inteligência artificial já tem um banco de dados. Então, ele já mostra, né, os esporos, os possíveis esporos, e hoje o profissional ainda está dando o aval. E, além disso, também nós temos a parte a campo. Então, esse fato de ter a inteligência artificial, para nós também vai ser muito bom, porque nós podemos, hoje são 190 coletores, pode dobrar esse valor, né, no estado. Então, pode ser que daqui a um tempo todos os municípios tenham um coletor lá instalado, com auxílio da inteligência artificial. Hoje nós levamos em torno de 40, 50 minutos para fazer a leitura da lâmina. E com a inteligência, está em torno de 10, 15 minutos, mesmo tendo o profissional dando o aval. Mas daqui a um tempo não vai precisar. E além de estar identificando os esporos de ferrugem, também já está sendo identificado esporos de outras doenças, como o oídio, que também é uma doença muito importante da soja, o míldio, que tem uma relevância um pouco menor, mas, então, o caminho é esse, né? Com a ajuda da inteligência artificial, vai ter esse apoio para os técnicos e para os produtores também. Um dos fatores que não é mencionado, a Daiane não mencionou, e eu acho importantíssimo, eu sou leitor desde 2010, por aí, né? E leitor de lâmina, né? Então, realmente, a maior vantagem é tempo. Eu demorava por volta de 20 a 30 minutos por lâmina, né? Mas um dos objetivos hoje, né, dos fatores melhores é segurança, confirmação. Porque a gente está lendo aí e, dependendo da situação, o esporo deixa dúvida, né? Então, dá mais segurança para o profissional que está lendo também, né? Que realmente aquele esporo que ele tem dúvida se trata ou não, né? Porque existem inúmeras ferrugens no ambiente, né? Perfeito. Professor Geller, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Certo. Até a próxima. Tá bom, até a próxima, né? Obrigado. Daiane, obrigada por estar aqui e a gente se vê numa próxima oportunidade. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Até a próxima. Show de bola. E agora vamos acompanhar como fica a previsão do tempo para os próximos dias. Desde sexta-feira, o tempo instável predomina em todo o Paraná. E no oeste, nas cidades ao redor de Cascavel, a nebulosidade ainda está concentrada. Hoje o dia pode contar com pancadas de chuva e tem instabilidade no tempo. Temperaturas variam entre 21 e 25 graus. Amanhã o CIMEPAR aponta que deve haver chuva leve e pode se estender ao longo do dia. A mínima é de 21 e a máxima 27. Na terça, o tempo fica fechado e a chuva se intensifica. Temperaturas variam entre 20 e 26 graus. E na quarta-feira ainda tem chances de pancadas rápidas de chuva. A mínima esperada é de 20 e a máxima 24 graus. E agora vamos ver as condições para o domingo em Guaíra. São previstos 27 milímetros de precipitação com variação nas temperaturas entre 22 e 28 graus. Amanhã a concentração de chuva cai um pouco. Ainda assim o tempo fica instável. A mínima é de 23 e a máxima 29. Na terça-feira, Guaíra pode contar com rápidas pancadas de chuva e os termômetros ficam entre 23 e 27 graus. E na quarta, a cidade segue com céu repleto de nuvens, pancadas de chuva não são descartadas, com mínima de 22 e máxima que não passa dos 26 graus. E agora, na cidade das Cataratas, Foz do Iguaçu, o volume de chuva de hoje até terça é menor do que nas demais cidades. Apenas na quarta-feira é que a concentração aumenta. Hoje deve ser registrada leve garoa, mínima de 23 e máxima de 28. Na segunda também tem algumas pancadas de chuva previstas. E esquenta um pouco mais, a mínima é de 23 e a máxima 30 graus. Na terça é a mesma situação, com garoa indicada, termômetros entre 22 e 29 graus. Já na quarta-feira, a mínima segue em 22 e máxima de 26. E o CIMEPAR mostra que o volume de chuva é de 25 milímetros.
Vestibular agendado Centro FAG. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Aqui você realiza. Confira agora os preços das proteínas animais em nossa região. A arroba do boi gordo, segundo o CPEA, R$ 320,90. O quilo do suíno, R$ 6,65 e o quilo do frango, R$ 4,33. E agora chegou aquele momento da gente mostrar aqui os registros que vocês enviaram para a nossa equipe durante a semana, algumas fotos, vídeos. E a gente começa com um registro incrível que foi publicado pela equipe da KTV e a gente também recebeu esse vídeo da Poliana, lá de Guaraniaçu, que registrou uma cena muito inusitada. Dá uma olhada. Olha só, esse aqui é o Jack, um filhotinho de 4 meses. E, professor Celso, olha a atitude que ele tem de levar essa égua se chama Mel. Olha só para onde que ele vai levar ela. Que coisa impressionante. Olha a inteligência desse cachorrinho. Ela é a raça conhecida como boiadeiro australiano, né? Levando a égua para baixo, então, da árvore ali na sombra. Olha que vídeo sensacional gravado pela Poliana, lá da Fazenda Ponto Certo, em Guaraniaçu, e a gente achou muito legal. Bacana demais. Bacana, né? E olha só, seguimos com os bichinhos aqui, olha o registro que interessante aqui, no estacionamento do Centro FAG, né? Em frente à TV FAG aqui, um tico-tico, que é muito simpático, fica sempre ao redor dos carros, se vendo até no retrovisor, professor Celso. Muito bonito. Registro feito aqui pela nossa equipe, nosso diretor identificou esse passarinho lá e olha só que a gente conseguiu mostrar ele. Vamos colocar mais uma vez o canto dele? É lindo demais. Esse é o tico-tico. O Jean também, né, da biologia aqui do Centro FAG, ajudou a gente a identificar esse que é um passarinho tão popular aqui, né, na nossa cidade. Muito bem, seguimos. Vamos lá para Camaragibe, né, região lá de Pernambuco, então, com o Diogo Nascimento, que é produtor de baunilhas. Opa! Baunilhas do Cerrado. E aí, olha só, que bacana esses registros que ele fez, mostrando um pouco da evolução da produção. E o Diogo já participou com a gente algumas vezes e olha a qualidade, então, dessas baunilhas. É um tipo de orquídea, né? Falávamos que não se produzia baunilha no Brasil, né? Está se produzindo aí, né? Ele é prova e faz uma produção muito legal. Certo? Agora vamos para a imagem lá de Bela Vista da Caroba, 2 imagens lindas, uma com o registro aí do arco-íris e outro pôr do sol. Essas fotos foram feitas pela Raquel Doneda dos Santos, ela que é proprietária lá da Pitai, né, da Pitai Orgânicos. Então eles têm produção de frutas, eles têm produção de mandiocas e criação de animais também lá em Bela Vista da Caroba. Lindo demais esse registro. Seguimos aqui, olha só o tamanho desse caju. Esse aqui é um registro que eu recebi essa semana da Rosilei e da Luísa, elas que são lá do estado de Alagoas, na cidade de Maceió. Adoro castanha do caju. A castanha de caju que fica em cima? Aí adoro o suco do caju. É uma delícia. Muito bom. Muito bom. E olha só que registro mais lindo. Então tem um cajueiro enorme no quintal. E olha o registro que elas fizeram então dessa colheita. Já quero deixar o nosso abraço aqui de toda a equipe para elas, minhas amigas do coração. E fica esse registro aí. Lindo esse caju. Dá água na boca, hein? Demais. Olha só, que coisa mais fofa também. Esse registro. Hoje os bichinhos estão tomando conta aqui das nossas mídias sociais, né? Dominou mesmo. Samuelson, lá de Santo Antônio do Sudoeste, mandou fotos, então, das marrecas de Ananaí, lá que ele tem na propriedade dele. E temos um vídeo também desses bichinhos. São muito fofos, professor. Quem tem uma propriedade, tem um lago,
provavelmente sempre vai ter umas marrecas, vai ter uns patinhos para poder alegrar o ambiente, né? Deixar mais bonito. Dar um tom especial ao ambiente. É muito legal. Samuelson, então, obrigada aí pelos registros e parabéns pela produção. Seguimos, então, com uma coisa deliciosa, que é o mel. Quem não gosta de um mel, olha só esse favo, então, que branquinho, tá super bem feito aí por essas abelhas, né? O Milton Rodrigues, aqui de Cascavel, apicultor lá da feirinha do pequeno produtor, mandou esse vídeo pra gente, então, vamos soltar ele de novo para ver bem certinho. Olha esse favo, professor Celso. E é uma delícia você pegar um pedacinho de favo e chupar o mel na hora, uma delícia. Muito bom, bom demais. Com esse registro aqui a gente encerra nossas redes sociais. Obrigada a todos que se enviaram, né? E professor, nos vemos no próximo domingo com o Agrofag especial de Natal. Opa, até o próximo domingo, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. A gente se vê semana que vem. Até lá.